Obrigado. Quem não estiver, eu tô vendo aqui as pessoas chegando. Cíntia, saudade, Cíntia. Fernanda Ladeia, Dona Yasmin, Dona Lorena, nossa convidada, já entrou. Maravilha. A nossa comunidade é forte aqui, hein? Pergunto, vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo? Por favor, me dê uma alô aqui para a gente começar. Eu também estou com muita saudade. Aliás, nós estamos com saudade de você, Cíntia. Fran, todo mundo aqui fortalecendo a amizade com a Aurora, né? 20 horas de uma quarta-feira entrando uma live. Mas também os nossos temas são bem interessantes. Então, nada mais justo do que vocês entrarem aqui. Acho que a gente aprende muito com todos os convidados, não é? Eu não vou me estender muito aqui nos comentários, senão a gente se perde. E obrigada, Cíntia, por dizer que o áudio tá bom. E hoje o assunto é bem interessante. Para a gente começar o nosso. Eu já aviso a vocês que estão nos assistindo que estamos com projetos de leitura, então esse ano a gente está focando muito nessa parte de leitura aqui no Aurora, e a nossa convidada hoje vai falar um pouquinho mais com a gente a respeito do tema, né? Continuando o que a Pro Luciene falou a semana passada, com a professora Letícia Braga. Então, deixa eu convidar a dona Lorena para a gente começar o nosso bate-papo. Se vocês quiserem também mandar alguma perguntinha aqui nos comentários, eu acredito que dê tempo para perguntar a dona Lorena e a gente vai fazer uma coisa diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Convidar a dona Lorena. Aqui, quem está chegando novo, já acostuma aqui, faça você mesmo, né? Sem muita... A tecnologia aqui... Mandei o convite. Nossa, que rápido! Salve Maria! Agora, salve Maria! Como é que tá a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Estou aqui num ambiente novo também para mim. É. Minha internet deu problema em casa. Só tá um Aí pouco eu corri aqui para casa do meu sogro e da minha sogra. Estou tá sendo um aqui no. pouco escuro. Dá pra gente conversar, bem. Eu não estou Tenta te ver se a enxergando senhora também. A consegue senhora quer me levantar um chamar pouquinho o de novo? aparelho. Aqui, os nossos Melhorou? amigos aqui que estão ouvindo a gente estão acostumados. Eu não estou te vendo. Deixa eu ver se eu A senhora saio e consegue volto. ouvir bem? Melhorou o áudio agora, mas a imagem congelou. A imagem congelou um pouquinho. Talvez se for movimentar a câmera, tá como se estivesse a internet querendo estabilizar. Se a senhora estiver me ouvindo, me dê um alô, por favor. Caiu. A internet, gente. A gente hoje vai conto com as orações de todos aí, porque, como eu falei, choveu muito, né? Todo mundo viu que choveu muito em Salvador, Lauro de Freitas. E a internet hoje oscilou bastante aqui. E acredito que para a dona Lorena também. Vamos ver se dá certo agora. Voltou. Melhorou? Melhor. Eu continuo, então. A imagem da senhora está um pouco instável, mas se o áudio estiver bom, a gente toca a nossa conversa aqui. Tudo bem? Tudo. Eu só não tô te enxergando, sabia? Tá Meu Deus, preto pra mim. é mesmo? Deixa eu perguntar às pessoas aqui. Vocês estão me vendo bem? Quem está aqui nos assistindo? Por favor. Pro Cíntia, seu Felipe, pro Fran. Quem estiver assistindo, vocês conseguem ver as duas imagens bem, a minha e a da dona Lorena? Porque eu consigo lhe ver, dona Lorena. Eu não Consigo tô ver. te vendo. Ó, Estou vendo as duas. o pessoal tá vendo as duas. Ai, que pena. Eu não te Bom, vejo.
Será que não é algo na sua câmera? Tem alguma coisa na câmera da senhora atrapalhando? Será? Não. Quando eu entrei, antes da senhora me chamar, eu estava te vendo normalmente. Uhum. Aí agora, quando a senhora me chamou, que eu entrei na live, eu não te vejo. Então, Eu me vejo. vamos fazer o seguinte, vamos rezar. Vamos pedir ajuda a É, quem pode, né? Nos ajudar para ver se a gente consegue se ver. Porque eu estou me vendo aqui. boa ideia. Podemos? Podemos, sim. A internet está instável. A luz melhorou? Vamos lá. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por nós, agora pecadores, e na hora na de hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Hum. Nossa Senhora Fátima, Rogai por rogai nós. por nós. São José, Rogai rogai por por nós. nós. São Frumêncio, Rogai por rogai nós. por nós. A senhora já ouviu falar nesse santo, dona Lorena? Não. Primeira vez. Frumêncio? Então, é São Frumêncio. São Frumêncio, ele foi um bispo missionário etíope. Eu também não conhecia, não. Isso é novidade para mim. Vou falar aqui, se alguém pesquisar depois e ver que algo está errado, fez a pesquisa direito. Conhecido também como Abba Salama. Então, esse final de semana, nós tivemos uma formação que a gente tem todo mês aqui no colégio. E o nosso formador querido, ele trouxe esse santo aqui na hora da nossa oração. Então, ele veio muito a calhar porque tem a ver tanto com a nossa formação quanto com a nossa conversa de hoje, né? Foi um bispo missionário etíope e a relação que ele tem com a nossa conversa é que ele era um discípulo de um filósofo também etíope. E aí eles estavam retornando da Índia de uma viagem para a Etiópia e aportou a sua embarcação em um porto para fazer reposição de insumos, enfim, para reabastecer a embarcação. E esses dois discípulos saíram, pediram permissão para sair para, para fora da embarcação e foram conhecer o local. Eu acho que conhecer ou foram ler. Pediram para sair para ler. Enquanto eles estavam lá se debruçando com suas leituras, vieram alguns, eu vou falar bandido nos dias atuais, né? Mas não sei se eram piratas, que tipo de gente era que chegou na embarcação e matou todo mundo. E só sobreviveram esses dois que tinham saído, esses dois discípulos que tinham saído para ler. E aí eles voltaram, ficaram escravos do rei soberano, né, da época. E isso foi na época do Império Constantino, né? E aí eles ficaram escravizados. E ele se tornou um discípulo, um apóstolo, porque ele difundiu o catolicismo para as pessoas, né, para os pagãos da época. E aí ele foi sagrado um grande bispo, apóstolo. E aí também plagiando o nosso querido formador, ele falou assim, o livro realmente salva vidas, né? Se eles estivessem na embarcação, estariam todos mortos. Mas é um fato novo para a gente aqui, novo para mim, não conhecia. E aí eu estou trazendo aqui para a senhora, que eu sei também que é uma estudiosa e curiosa. Gosta de Muito conhecer bom. coisas novas. Sim. Excelente história. Mas, assim, deixa eu dar as boas-vindas agora. Agradecer a sua presença aqui na nossa live, né, na live do Aurora. É a segunda vez que a senhora participa com a gente, né? É um prazer. Eu não vou ler a apresentação, vou deixar que a senhora se apresente, por favor, para quem não conhece ainda, Barros. É um prazer participar mais uma Lorena, vez. Quando seu a senhora me ouve? defensor, a senhora está me ouvindo? Acho que temos um delay. Difícil, porque eu não estou te vendo, né? Mas eu estou te ouvindo. E o pessoal está me ouvindo por aí? A senhora está falando, está cortando. Você quer que eu saia e entre novamente para a gente tentar
ver se melhora. Eu tô aqui do lado do Agora, modem. Tem uma outra coisa agora para fazer. melhorou o áudio. Estou Pode falar. ouvindo. Acho que agora A melhorou. Leti falou que está ouvindo. Vamos lá, vamos tentar. Qualquer coisa eu posso sair e retornar para a gente ver se melhora. Bom, Fica congelando, mas o áudio por enquanto tá bom. então vamos seguir de áudio. É uma pena, né? Essa chuva realmente deu uma mexida com tudo. Na minha casa eu tô sem internet, e aí eu vim para casa dos meus sogros, porque eles moram perto, já para não ter problema, mas pelo visto não adiantou muito. Aí fica difícil, mas estamos bem na mão dessas empresas aí que precisam melhorar. Fica o recado. Esse serviço de internet nosso está bem precário. Mas, enfim, meu nome é Lorena de Barros, eu sou psicóloga, mãe de 3 meninos e um anjinho no céu. Eu sou mãe de Rudá, de 14 anos, do Caio, de 12, e do Noah, de 2 anos e meio. Sou psicóloga clínica, atendo crianças e adolescentes há mais ou menos 14 anos, né, no consultório, e venho desenvolvendo esse trabalho com os pais, fazendo também uma espécie de consultoria familiar para as famílias que me procuram, tentando ajudá-las a reestabelecer a harmonia familiar através da conexão entre pais e filhos. Meu principal instrumento, digamos assim, a metodologia de trabalho que eu utilizo no consultório é o brincar. Então, eu estudo sobre a função psicológica dos brinquedos e como eles podem ajudar as crianças a desenvolverem virtudes e também a combaterem ali os vícios, né? Os defeitos, digamos assim, e as suas maiores dificuldades. Tudo isso através da dinâmica do brincar. E tenho mostrado para os pais como que brincar com os filhos pode ser uma excelente estratégia para se conectar com eles, para conhecê-los melhor, para se aproximarem dos filhos e também servirem de bússola, né? Orientando os filhos a serem pessoas melhores. E o resultado disso tem sido muito bom, né, com as famílias. E um dos instrumentos que utilizo e oriento as famílias também a utilizarem, eu utilizo na minha casa, eu utilizo no consultório e oriento que os pais utilizem em suas casas também é a leitura, né, entendendo que esse momento de leitura com os filhos ajuda também na conexão entre eles. Perfeito, Lorena. O resto a gente vai falando durante a live, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, perfeito. A gente entende que a leitura, ela auxilia bastante no processo cognitivo. A senhora falou que a senhora estuda e desenvolveu o método, né, PDB, analisando e estruturando a função psicológica do brinquedo, né? Na escola, a pedagógica é diferente. A gente explora a função pedagógica do brinquedo, né? Para poder, a partir dali, observar várias habilidades motoras, cognitivas, dentre outras, da criança. Então, assim, é um estudo que complementa o outro, né? Nós sabemos que a Exatamente. leitura, a gente pensa muito com leitura no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual da criança. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco quais outros aspectos a leitura contribui para o desenvolvimento infantil. Sim, são muitos, né? Eu diria que o principal é a Acho que travou formação agora, do será? imaginário. Estão me ouvindo? Eu diria que a principal função assim, além da aquisição de linguagem, de ampliar o vocabulário, de Sim, proporcionar. tinha ficado. Difícil, internet, né? Fico sem saber de onde voltar. Melhorou? Então vamos lá. Além dos aspectos do cognitivo, né? Da aquisição da linguagem, de ampliar o vocabulário da criança,
de proporcionar ali habilidades como a atenção, a memória. Eu diria que um dos aspectos principais da leitura na infância é a criação do imaginário infantil, né? Da criação de imagens que a criança, que a leitura possibilita para a criança, né? Diferentemente de um filme, por exemplo, que é ótimo assistir, tem filmes maravilhosos, mas é diferente porque o filme ele já traz uma imagem pronta, né? Ele conta a história com as imagens ali, apresentando aquelas imagens para a criança. Então fica um pouco limitada, a criança fica um pouco limitada no quesito imaginação. Quando a gente lê para a criança, ou quando a criança está lendo, ela cria as próprias imagens. E isso traz uma liberdade interessante que vai refletir no futuro, criando adultos com capacidade de resolver conflitos, com uma criatividade, né, para lidar com os problemas, que é diferente, né, de uma criança que só tem ali a televisão como um instrumento de contação de história, digamos assim. Então, ela recebe tudo muito pronto. E hoje em dia, a gente vive nesse mundo, né, de facilitar demais para as crianças. E, infelizmente, a leitura vai perdendo espaço para os desenhos animados, para os filmes, que já entregam tudo muito pronto. E nada substitui essa capacidade de criar imagens do livro, né? Então, eu acho que o mais importante para pontuar aqui hoje, diante de tantos benefícios, seria isso, a construção desse imaginário infantil. Quão importante é a gente proporcionar a leitura para deixar a criança livre para criar as próprias imagens. Essa falou do imaginário, mas também da memória, como a senhora citou, a questão do foco, da atenção, ajuda no desenvolvimento da personalidade da criança, ela começa a ter identificação com a história, com a leitura. É interessante que muitas pessoas e podem imaginar, eu falo muitas porque, apesar do avanço tecnológico e instrutivo que nós temos hoje, ainda existem alguns conceitos, né, que não conseguiram ser derrubados. Como, por exemplo, ler para uma criança, um bebê, né, criança de 0 a 2 anos, que é essa idade infantil. Qual a necessidade de ler para uma criança? Ela não entende, mas é totalmente o contrário. No sensório motor de Piaget, ele já dizia lá atrás que essa criança com 2 anos, ela já tem habilidade de concentração. Então, porque você pega uma criança, você faz movimentos e ela vai seguindo com os olhos, ela vai concentrando. Ela começa a conhecer o ambiente externo, então ela vai olhando, ela vai imaginando, vai descobrindo aquele mundo, ambiente, né, exterior. Você faz conexão com as pessoas, seja os pais, os irmãos, as pessoas que convivem com a criança. E a partir dessa habilidade de concentração, também ela já vai desenvolvendo a consciência, ou seja, ela vai começando a construir memórias. E que em determinada fase da vida, essas memórias elas voltarão à tona, elas serão utilizadas para a construção de novos conceitos. Então, é extremamente importante nós lermos para uma criança. Principalmente, eu acho incrível o trabalho que a senhora faz, né? A concentração que a senhora consegue despertar nas crianças, nos seus, chama clientes, né? Tem uma cliente, paciente sua, que um dia falou bem, eu vou brincar com a tia. Mamãe, hoje que a gente vai brincar com a tia, daquele escritório de brinquedo. Então, É um paraíso. despertam a concentração e que eles ficam encantados. Então, assim, é extremamente importante ler para uma criança. E boa leitura, claro. Com certeza. Fenomenal. Deixa eu olhar aqui a minha pesca para a gente conversar direcionado, porque senão a gente vai falando e aí a gente desvia do... É muita coisa. No início aí sobre conexão, né? Sim. O brincar, o brinquedo, o lúdico, ela traz muita conexão entre pais e filhos. E a leitura, de que maneira é que os pais podem criar essa conexão? Por quê?
porque muitas vezes o brincar ele é mais dinâmico, né? E atrai, em sua maioria das vezes, o gosto da criança ali para ficar prestando atenção, mais concentrada. Mas a leitura muitas vezes não é tão interessante. A criança fica enfadada em ficar ouvindo. Então, o que é que a senhora pode nos dizer com relação Ah, à conexão que os pais podem estabelecer com os filhos a partir da leitura? Muito boa pergunta, dona Rose. Eu costumo dizer que o brincar é um ato de amor. Brincar com os filhos é um ato de amor. E eu diria o mesmo sobre a leitura. Ler para uma criança é um ato de amor. E eu vou explicar por quê. Não é romântica, não é uma frase bonitinha e romântica. Ela é de fato um ato de amor. Porque quando a gente lê para uma criança, quando a gente senta para brincar com a criança, é isso que a senhora falou da minha paciente, né? Da minha cliente que é aluna da escola e que falou isso para a senhora. Isso é verdade, assim, mas não é um mérito apenas porque é comigo, não. É porque eu brinco com ela. É porque eu sento e brinco com ela e eu brinco de verdade. E as crianças, elas amam isso. E elas se sentem amadas. Elas se sentem queridas. Elas se sentem importantes. É aí que reside o amor, né? É um ato de amor porque quando a gente lê ou quando a gente brinca com a criança, a gente está dizendo para ela assim: eu me interesso por você, a ponto de parar o meu precioso tempo de adulto para me dedicar a fazer algo que você gosta. É como se toda vez que a gente sentasse para ler para uma criança ou para brincar com ela, a gente estivesse falando essa frase. Eu te amo, eu me interesso por você, a ponto de eu parar o meu precioso tempo e me dedicar a você. Porque a criança, ela olha para o adulto e ela admira a seriedade do adulto. Ela admira o quanto que o adulto faz coisas importantes e sérias, né? Uma mãe fazendo uma comida ali, concentrada para não errar o bolo, a receita, ou o pai lavando um carro com aquele esmero, ou com um martelo para colocar um quadro na parede, né? A atenção, a seriedade, a gente atendendo um telefone de trabalho ou sentado no computador. Tudo que o adulto faz transmite para a criança que é importante. Nossa, quantas coisas importantes o meu pai faz. Quantas coisas importantes a minha mãe faz. É por isso que ela brinca de nos imitar, né? Porque ela nos admira. E ela vê o quanto que a gente se dedica para fazer. O adulto não perde tempo. Tudo que o adulto faz, ele faz ali com, né? Até assim, eu não posso perder tempo. Eu tô correndo. Eu não posso, né? Eu não tenho tempo a perder. Então, tudo que o adulto faz é importante. E a criança tá ali admirando isso. Então, quando a gente para o nosso precioso tempo para sentar com uma criança e brincar com ela ou ler para ela, a gente está demonstrando para ela que ela também é importante. E assim ela se sente querida, ela se sente amada e ela se sente também importante. Eu sou importante para minha mãe, eu sou importante para minha psicóloga, eu sou importante para minha professora, eu sou importante para minha tia, para minha madrinha, para minha avó. Elas param o precioso tempo delas para se dedicar a mim. E isso que a senhora falou, assim, da leitura, isso não é verdade. As crianças amam. Os meus pacientes chegam no consultório, hoje eu quero ouvir uma história. Eles me pedem história. O meu filho de 2 anos, ele pede história o tempo todo. O tempo todo a gente viajou, foi história no avião, foi história no carro, foi história no restaurante enquanto esperava a comida, é história antes de dormir. Mas tudo isso vai depender da nossa disposição, da nossa seriedade ao encarar essa atividade. Porque se um adulto senta para brincar, mas toda hora está olhando o celular, mas se toda hora se levanta para checar alguma coisa na cozinha, não está transmitindo que o tempo dele que ele está dedicando o tempo para a criança. Muito pelo contrário, a atenção está sendo uma atenção secundária. Ele está ali, mas ele está atento às coisas verdadeiramente importantes. E quando a gente desliga tudo, que é o que eu faço no consultório, né? Que eu fico numa sala fechada,
50 minutos, uma hora, 50, 60 minutos, apenas brincando com a criança ou lendo para ela. Completamente entregue, né? Completamente ali focada no que eu estou fazendo com toda a minha seriedade de adulto. Ah, Lorina, mas esse é o seu trabalho. É verdade, é o meu trabalho e isso por si só já garante essa seriedade. Mas eu também busco fazer isso com meus filhos, né? Os, os, os mais velhos já passaram por isso. Então, esse é o desafio. Quando a gente sentar para ler, quando a gente sentar para brincar com as crianças, desculpa, a gente precisa estar verdadeiramente presente ali, focado, inteiros naquela atividade. E assim a gente vai estar gerando conexão. Então, por mais que você não possa ficar muito tempo, por mais que sejam apenas alguns minutos, que esses minutos sejam verdadeiros, sejam dedicados com interesse para a criança. E isso se reflete também na leitura. Né? Quando a gente lê uma história, eu oriento assim, leiam histórias que vocês já conhecem, histórias que vocês gostam, né? Ou então, quando é uma história nova, um livro novo, leia primeiro. Por quê? Porque isso vai facilitar na sua narrativa. A forma como você vai ler, a entonação, a emoção que você vai transmitir ali na leitura vai fazer com que a criança fique presa àquela história. E ela aproveite e curta aquele momento, porque ela está vendo que é um momento de dedicação, né, de seriedade, onde você está ali completamente inteira naquele momento. Então não tem como a criança não gostar. Ela vai se fixar ali na história, se fixar a você aquele momento, porque ela vai perceber toda essa carga emotiva de verdade, de presença e de interesse. Desenvolve os afetos, os sentidos, a relação socioemocional, assim, são vários os benefícios. Aqui no colégio, nós, como eu já tinha dito no início da live, nós estamos nos aprofundando em projetos, vários projetos que são diretamente relacionados com a leitura. Inclusive, durante até o mês de junho, nós teremos semanalmente uma live com algum especialista, um convidado, que trate sobre a leitura, né? Hoje eu trago assim, nós trazemos assim, sobre os benefícios da leitura para o desenvolvimento infantil. O que a senhora fala aí é muito importante, mas, assim, vem do hábito. A senhora começou a falar que os filhos espelham, né, os movimentos dos pais e que admiram, que são exemplos, são referências, né? Se está na cozinha, se está lavando o carro. De mesmo modo, é se o pai está com o livro aberto à frente da criança. Então, eu acredito que os seus filhos, eles tenham bons hábitos de leitura, porque desde pequeno eles têm o hábito de ver a mãe lendo, né? Eu vou pedir licença para só trazer uns dados aqui que eu julgo importante, até informação mesmo. Eu pesquisando sobre a leitura aqui, e eu vi que o último censo foi em 2022, pelo IBGE, onde em uma população de 203 milhões de brasileiros, apenas 16% é que compram livros. Então, são adultos, pessoas, né, indivíduos a partir de 18 anos. Obviamente, né, crianças e adolescentes não têm, às vezes, autonomia financeira para comprar, mas se tem o gosto, pode também, né, pedir. Se vê o pai lendo, ao invés de pedir o celular da última geração, vamos comprar livros. E o brasileiro, ele lê em média de 4 livros por ano. Né? A gente sabe que países mais desenvolvidos como o Canadá, a média são de 12 livros por mês. Então, é uma questão realmente cultural e de declínio educacional e intelectual de nós. Então, assim, se uma criança, ela realmente, ela entra na escola, um ambiente onde tem leitores nos corredores, os professores incentivam a leitura, ela chega em casa, então, naquele tempinho no final do dia, o pai ou a mãe está sentado lendo, o irmão mais velho lendo. E antigamente a gente via mais isso, quando não tinha essa era digital, porque hoje até nós, se não
tomarmos cuidado, a gente vai preferir ficar ao celular, que é mais dinâmico, é mais interessante, as notícias são rápidas, a gente não precisa processar muito o pensamento, é Verdade. mais interessante para o celular do que ficar com o livro na mão. Eu sempre trago, né, nas minhas falas, uma experiência, sempre uma experiência pessoal. E eu cresci em um ambiente de leitura. Os meus primeiros, o que me encantava quando eu era criança, quando eu aprendi a ler já alfabetizada, eram as histórias em quadrinhos, os gibis. Claro, né, a gente atenta para a questão do conteúdo, enfim, É, mas se já despertar para a leitura já é alguma coisa. Eu via o meu pai, toda a vida leu muito jornal. Então, meu pai estava sempre lendo jornal, estava sempre lendo um livro de faroeste, era o que ele gostava. Então, aquilo me chamava atenção e eu queria estar com aquilo na mão também, virando folha para ler. Então, daí a importância dessa, que a senhora falou no início, da referência, né? De espelhar exatamente o que os adultos, os pais fazem. Então, assim, é muito importante que essa conexão seja estabelecida a partir de uma prática verdadeira, né? E ler para a criança não tem nada mais interessante, mais gostoso. Uma contação de história. Imagine, seu consultório deve ser maravilhoso, deve ser um ambiente incrível para estar. Porque não são gestos, é o imaginário da criança, que ela, nossa, elas têm vontade de voltar, não tem? As tem, crianças que a senhora tem. eu É raro, viu? É raro uma criança não querer. Já teve. Já tive casos da criança olhar para a estante de brinquedos, nossa, são muitos brinquedos, e falar, não gosto de nenhum desses brinquedos. Mas é porque já estava numa situação assim muito avançada, né, de tecnologia. Uma criança pequena, mas assim, sem brincar. Não brincava com ninguém. É, bem complicado, assim. Mas de forma geral, elas amam, porque é praticamente só brincar. Brincar e conversar, e desenhar, e às vezes a gente faz uma arte, às vezes a gente costura, história. É bem bacana, um ambiente bem agradável mesmo, bem leve. Eu queria que a senhora dissesse para a gente falar um pouco mais dos gêneros literários, né, adequados para aplicar para as crianças, para oferecer para as crianças. Isso daí é muito importante, né? Porque a senhora falou ali do gibi, e eu também gostava, né, da Turma da Mônica. Uma coisa também que a senhora falou do hábito, né? Eu posso falar assim, a minha história, meus pais, eles não liam para mim, nem para o meu irmão, eles não tinham esse hábito. E eu me lembro, assim, de um determinado momento do meu pai me cobrar a leitura. E eu só gostava de ler gibi. Eu não gostava nunca tinha lido um livro, sei lá, com 10 anos, 12, 11 anos. O meu gosto pela leitura, ele foi tardio, foi mais já no final da adolescência ali, com 16 anos, comecei a ler. Também não era muita coisa muito boa, não. Eu lembro que eu li muito Paulo Coelho, não eram umas coisas, Christiane F., eram umas coisas assim da moda que hoje em dia não acho interessante, sabe? E eu sempre refleti muito sobre isso, assim, principalmente depois, quando eu fui ficar mais velha, né? Por que eu não tenho o hábito da leitura? Depois que eu conheci alguns amigos que tinham o hábito de ler, e aquilo se apresentou para mim como um hábito muito bonito, muito interessante. Eram pessoas que conversavam sobre livros, né? Lá na minha juventude, com 18, 19 anos, 20 anos. Então, aquilo ali que se apresentou para mim, essa realidade, como algo muito interessante, e eu busquei aquilo por ter os meus amigos como referência. Mas eu não tive essa referência na minha infância. E quando eu engravidei, eu tinha uma amiga que também estava grávida junto comigo, mas do segundo filho, e ela me falou que lia desde a barriga. E eu comecei a ler para o Rudá desde a barriga. Então eu tive a minha experiência dos meus pais que não liam para mim, mas que me cobraram um determinado momento, e eu achava super chato. Ai, que coisa, fica toda hora querendo que eu leia. Eu não gostava de ler, nunca tinha lido um livro, apenas os gibis, assim, ou então livro de escola.
e achava super complexo, não gostava, super chato, e desenvolvi o gosto pela leitura só na juventude. E com meu filho, não. Com os nossos filhos, meu marido já tinha o hábito de ler, né? Então ele já veio com esse hábito, o pai dele lia para ele. Então foi essa junção da minha falta com a experiência do meu marido, que tinha um pai que lia para ele, e nós começamos a ler para os nossos filhos desde muito cedo, desde a barriga. Então o Rudá, né, que é o meu filho mais velho, ele é um leitor voraz hoje em dia. Ele lê muito, o Caio também, os dois leem bastante. O terceiro, pequenininho, ele vive me pedindo para contar história, ele vive querendo ler o tempo todo. Mas a gente precisa ter, então, eu tenho esses dois exemplos, né? O quanto que a leitura, o quanto que o exemplo dos pais e ler para os filhos desde pequenininhos, faz com que eles desenvolvam, já desde muito cedo, o apreço pela leitura e o interesse pelos livros. Mas em relação ao gênero, como a senhora me perguntou, eu acho que é muito importante os pais terem essa consciência de que precisam fazer esse filtro, né? Então, principalmente na primeira infância. Os meninos, a gente lia todo dia, a gente tinha esse hábito de ler antes de dormir. Tinha outros momentos também, mas era mais esporádico. O momento, assim, de lei, digamos assim, era antes de dormir. Então, os meninos sempre dormiram muito cedo. Foi uma estratégia também que a gente utilizou para tê-los na cama cedo. Então, 7h30 já estavam de pijama trocado, dentes escovados na cama, esperando por nós. Aí a gente se revezava, às vezes iam os dois e ficava a família toda ali lendo um livro para as crianças. Mas a gente sempre selecionou muito esses livros. E optávamos sempre pelos clássicos, né? Pelos contos de fadas clássicos, pelos contos maravilhosos, né? Sempre buscando também uma tradução mais próxima do original, evitando aquelas mais bobinhas, né? Buscando ali os contos de fadas clássicos mais próximos do original, né? Da versão original. Temos também as fábulas de Zofo e La Fontaine. Depois, na juventude, introduzimos os contos bíblicos e também poesia. Então, eu diria que essa é a cartilha ali para os pais terem como referência, né? A primeira infância de 0 ali a 7 anos, que é o alicerce da vida, né, da pessoa. A fase mais importante é onde a criança precisa interiorizar que o mundo é bom. Então, os contos precisam ser boas histórias, né? Então, eu diria assim que nada de Diário do Banana, por exemplo. Meus filhos nunca leram, mas eu conheço por conta de pacientes e tal, enfim, de ouvir falar. Mas, assim, uma leitura pobre, um vocabulário muito pobre, uma história sem pé nem cabeça, bobinha, com jargões idiotizantes, diria da forma. Então, assim, evitar esses livros bobos, tá? Criança pequena, não é porque é criança pequena que tem que ter livro bobinho. Eu não gosto também dos livros que eu apelidei de autoajuda infantil. Então, livro para tirar a fralda, livro para dividir o brinquedo, livro para pedir por favor, livro para... Sabe, são livros que retratam situações do cotidiano de forma muito direta e não sobra espaço para a imaginação. Então, é diferente de você oferecer uma história onde a princesa precisa fugir de uma torre através de um cabelo. Quer dizer, é algo completamente inusitado, né? A gente vai ter que forçar ali a imaginação, né, para conseguir alcançar essa narrativa, né? Então ela teve que colocar o cabelo e prender o cabelo, descer pelo cabelo. Quer dizer, é algo assim completamente que foge completamente das coisas corriqueiras do cotidiano de uma criança, né? Então, aprender a tirar a fralda é algo muito limitante. Então, eu particularmente não lia esse tipo de livro para os meus filhos, né? Nunca li. E então, assim, os contos de fadas, aí alguns pais ficam na dúvida, mas o lobo mau,
que o conto original devora Chapeuzinho Vermelho, ele come, né? Os três porquinhos, por exemplo. A Disney, ela deu uma enfeitada nos contos de fadas, né? Então, os três porquinhos da Disney, eles fogem, né? O porquinho da casa de palha foge para a casa de madeira, que foge para a casa de tijolos. Né? No conto de fadas, no conto original, não. O primeiro porquinho é devorado pelo lobo. Ele teve preguiça, ele não trabalhou, ele não se esmerou ali na construção da própria casa, ele foi devorado pelo lobo. E na vida, às vezes, a gente se depara com situações que o nosso erro, a nossa preguiça, a nossa entrega aos vícios nos colocam, né, numa consequência drástica. Então, eles fazem parte. Essas situações, né? Então, às vezes, os pais ficam mais, não é muito pesado para a criança de 0 a 3, de 3, 4 anos, por exemplo, o lobo mau que devora, que come a Chapeuzinho Vermelho. E aí eu conto a história de uma amiga minha, que ela leu uma vez o Chapeuzinho Vermelho, e o lobo devora, né, a Chapeuzinho Vermelho, e o filho ficou, assim, espantado com a situação, e depois desse espanto, ele pedia, mãe, conta a história do Chapeuzinho Vermelho, e aí ela pulava a parte do lobo, ela recontou, ela inventou uma outra coisa, e ele falava, não, cadê a parte que o lobo devora? Então ele pedia essa parte. Então as crianças, elas precisam disso. Elas precisam. E quando é aí que está a diferença do filme para a história. Porque a história possibilita que o lobo não seja tão apavorante, apavorador, sei lá, esqueci a palavra agora. Não seja. Hã? Acho que é apavorante mesmo. Apavorante, né? Não é tão aterrorizante assim, porque foi criado com o repertório dela. Então, se é uma criança que não tem tanto acesso assim às imagens prontas e ela fica livre para criar a própria imagem, é uma imagem que o próprio inconsciente dela dá conta, né, daquela criação. Não é nada que vai mexer com medo, que vai deixar a criança sem dormir. As imagens que tiram o sono das crianças são as imagens prontas. São aqueles monstros dos desenhos. São as bruxas dos desenhos, que já são imagens ali que foram feitas por um adulto, né? Que já tem detalhes, que já tem ali, que já é carregada por um repertório de imagens de um adulto. É diferente da imaginação de uma criança. Sabe-se lá como é aquele lobo que ela imaginou. Sabe-se lá como é esse devorar que ela imaginou na cabeça dela. Mas o importante é que fica ali a mensagem para ela de que desobedecer a mãe dela pode dar numa consequência muito ruim. Então, assim, os contos de fadas, eles são maravilhosos, né? Tanto que são chamados de contos maravilhosos. E eu acho que os pais podem e devem apostar neles, porque eles trazem um repertório moral também, de exemplo de conduta humana que está fora do eu, né? Não sou eu, diferente dos livros que eu chamo de livros de autoajuda infantil, que remete muito ao meu eu, a minha incapacidade de dividir o brinquedo, a minha incapacidade de pedir por favor, de desobedecer. Esse não, esse tira do eu e coloca num outro personagem fora de mim, e isso facilita com que eu enxergue ali e faça uma leitura, que faça um julgamento e aprenda, né, uma lição de fato, né? É muito mais fácil. A gente aprende muito mais com a vida do outro do que com né? Com os erros do outro do que com os nossos próprios erros, né? Mas a história bem contada, ela tem sempre uma lição moral, né? Eu lembro, a senhora estava falando aí de livros mais jocosos, banais, como, né? Assim, também me perdoe quem gosta de ler, mas opinião. Como esse, vou citar aqui o Diário do Banana, mas tem uma lista imensa aí, sem fim, de livros onde as mensagens, elas são habilidades e são dispensáveis. Mas eu estava lembrando da que a senhora falando, né, sobre história, né, pesado e tal. E a referência da leitura. Outro exemplo pessoal. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade.
E eu via minha mãe professora, né, lia, estudava, e aí ela falava, e ela incentivava também, o meu pai lia, mas não cobrava a gente, a minha mãe não lia, mas cobrava, que tinha essa diferença. E aí ela falou assim, o livro que ela leu, que ela mais gostou, que ela assistiu novela numa época, foi Meu Pé de Laranja Lima. Ela falava dessa história o tempo todo. Aí corta Que é muito para também. quando eu completei 9 anos, mais ou menos, não me lembro agora, eu acho que era 9, 10 anos. Eu já tinha o hábito de ler. E aí eu pedi o livro, né? Meu Pé de Laranja Lima. Eu não sei se eu pedi ou se eu ganhei, porque ela sempre comprava livro. Minha casa sempre teve muitos livros. E aí eu comecei a ler o Meu Pé de Laranja Lima. Mas, Dona Lorena, eu li o livro e eu ficava aterrorizada. Porque é um drama, é um livro, é uma história bonita, mas tem um drama familiar. E eu chorava com aquilo, e que a família saía, e que o menino apanhava, e que sofria. Tinha uma criança que sofria violência no livro, né? Enfim, apanhava, coisas que quando eu era criança, adolescente, era uma coisa que não era tão assim, como é que eu posso dizer? A violência sempre é condenável, mas era mais permissivo, está se falando disso mais abertamente, né? Sim. Mas assim, o fundo da história, né, o pano de fundo da história era uma coisa muito próxima, porque tratava-se da história de uma família. E o livro me marcou pela mensagem positiva. É aí que eu quero chegar. O ponto é esse. Apesar de ser um drama familiar, apesar, né, de ter algumas partes que para uma criança de 9 anos aquilo pegava um pouco a compreensão dela, mas a mensagem de fundo marcou em mim porque foi uma coisa boa. Tratava-se de uma história de família e que sempre histórias reais, de alguma forma, a criança ela vai se identificar. Então, por isso, eu trago essa história aqui para a gente entender a necessidade que a gente tem que ter para oferecer um livro para a criança, um livro de qualidade. O adulto sempre que possível, né? É imprescindível que ele leia esse livro antes, que ele passe as vistas na história do livro. Tem sempre alguma moral nas entrelinhas ali, ou a moral, ou não tem nada. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? É verdade. Porque o que a senhora falou é importante também. Às vezes o imaginário da criança ela é inundado, né, de imagens já prontas, aterrorizantes. E aquilo pega muito, fixa muito. E aquilo deforma muito a capacidade dela de reconstruir novas imagens a partir de uma leitura. Então, a gente tem que ter, assim, extremo cuidado ao oferecer um livro. Mas, eu vou fazer aqui a última pergunta, mas antes disso, deixa eu trazer mais um pouco de dados. Tá. E eu volto a falar, é importante que a gente está trazendo por conta do tema de leitura. A senhora falou aí Ixi, parou. das referências, mas na pesquisa que eu vi aqui também, uma outra pesquisa de um instituto particular, ele fez uma pesquisa no universo de mais de 5 mil pessoas, onde perguntaram pessoas que influenciaram você ao gosto pela leitura. A maioria não tinha ninguém especial. Acima de 50% ninguém me influenciou, porque não eram leitores, né? Ah, Agora, no 33%, quem mais influenciou a pessoa a tá. ler foi ou uma referência feminina, ou uma cuidadora feminina. E, em segundo lugar, vem um professor. Hum, Então, o hábito de leitura. Aqui eu vejo os nossos alunos aqui no colégio sempre, observo o professor de história está sempre com o livro na mão, e eles ficam atentos. A professora de português está sempre com o livro na mão. Então, assim, no momento que eles têm livros entre uma aula e outra, eles estão lendo, ou estão estudando, ou estão lendo. Então, os alunos percebem isso e veem como é interessante e importante. É um hábito saudável. Agora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse um pouco. Bom, a senhora já falou várias coisas aí com relação à leitura na fase infantil, mas se a senhora pudesse dizer de forma mais técnica ou mais prática, dar dicas de estratégias para introduzir a leitura com as crianças. Porque a senhora foi, né, falando ali, trazendo informações mais soltas na sua fala, mas de uma forma mais estruturada, assim, podemos dizer. Como é que a senhora poderia dar dicas de estratégias para a gente
oferecer os livros, para introduzir uma leitura Perfeito. dinâmica para uma criança, e falo de criança até os 11, 12 anos de idade. Perfeito. Então, é muito importante, assim, os pais chegam ao consultório e demonstram o desejo, a expectativa de que os filhos lessem mais. E muitas vezes, quando eu pergunto se eles têm o hábito de ler, a resposta é não. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é essa consciência que os pais precisam ter de que um hábito, sobretudo, né, qualquer hábito, um hábito ruim ou um hábito bom, mas vamos falar dos bons hábitos, né? Para que um hábito bom seja introduzido, né, na vida da criança, na vida de qualquer pessoa, é preciso de repetição e de uma virtude, que é a virtude da perseverança, né? Então, os pais precisam ser perseverantes e repetir, não desistir, né? Então, para as crianças menores, né, as crianças que ainda não foram alfabetizadas, que ainda não sabem ler, então a minha dica é que os pais, desde muito cedo, leiam para as crianças diariamente. Então, estabeleça um horário. Tem gente que gosta de ler enquanto a criança está almoçando. Eu prefiro ler, sempre preferi ler antes de dormir, porque era uma forma de levar as crianças para a cama no horário. Então elas ficavam sempre na expectativa da leitura. E aí, depois da janta, banho, bota o pijama, escova os dentes, vai para a cama e me chama, né? Então eu ia para lá para contar a história, eu ou o pai. Então, história, estabelecer esse horário, né? E contar história para a criança, histórias diariamente. Eu costumo dizer assim que tem histórias que são remédio. Da mesma forma que a gente pega ali na minha casa a gente usa homeopatia, né? Então a gente pega um beladona para oferecer, para dar para a criança quando ela está com dor de cabeça. Tem histórias que funcionam também dessa forma, né? E nós temos aí o livro das virtudes. Tem outro livro que eu gosto muito, que é um livro da editora antroposófica, que é comportamentos, histórias para comportamentos desafiadores, algo assim. Agora eu não vou saber porque é um título grande. Mas são muitas historinhas, às vezes histórias pequenas, que indiretamente você está levando uma mensagem do dia, algo que está se repetindo, né? Está brigando muito com os irmãos. Não é história de autoajuda. Não é, como não brigar com o irmão, não é isso. Mas são histórias que trazem o tema ali da união. Então você finaliza o dia com aquela história. Eu acho muito pedagógico, acho muito interessante fazer isso com as crianças. Então, a leitura. Leio para a criança desde muito cedinho, desde a barriga. Eu leio para meus filhos desde que eles estavam na minha barriga, então eu oriento que façam a mesma coisa. A outra dica é o fácil acesso. As crianças precisam ter fácil acesso aos livros. Então, numa casa com criança pequena, na minha casa é assim, tem brinquedo. Ó, eu estou no escritório do meu sogro, olha o que tem ali. Um brinquedo. Então, tem brinquedo em todos os lugares da casa. Tem brinquedo no escritório, tem brinquedo no banheiro para a hora do banho, tem brinquedo na cozinha, tem brinquedo na área de serviço, tem brinquedo na garagem, tem brinquedo no quarto, tem brinquedo na casa inteira. Da mesma forma, precisa ter livros também. Então, espalhe, bote pequenos cantinhos, um puff com uma cesta de livros na sala, um carrinho com livros na varanda. Enfim, espalhe livros pela casa inteira para que a criança tenha acesso, não tenha o que fazer, pega um livrinho, passa um olho, às vezes um livro só de fotografia, só com imagens, livros de todos os tipos. Tenha livros pela casa inteira. Da mesma forma que encontram-se brinquedos também. E o terceiro exemplo, ainda para crianças pequenas, ser exemplo também. Os pais também precisam ler o seu livrinho, né, na frente da criança. Então, aquela coisa, tá em casa, né? Você chegava na sua casa, estava seu pai lendo, ou o jornal, ou o livro de faroeste, né, que te marcou. Por quê? Porque era uma coisa corriqueira, era comum ver o seu pai lendo. Com as crianças maiores, né, as crianças que já sabem ler, eu não tiraria o momento de leitura, mas a gente sempre fez a leitura compartilhada. Então, a gente escolhia um livro, né, quando eles já conseguiam ler sozinhos, cada um tem o seu livro para ler individualmente, mas ainda, independente disso, tem o livro da família. É o livro que a gente tirava para ler junto. Então,
O Peter Pan, por exemplo, foi um livro que a gente leu junto, A Teia de Charlotte, e cada dia lê ali um capítulo, cada um lê uma parte, isso vai treinar também essa leitura em voz alta, né, essa oratória, bem interessante também para a criança. No mínimo 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes, se der todos os dias. Mas, assim, ler é um momento super agradável em família também. Pode ser na hora do lanche, pode ser ao ar livre. A questão do exemplo para crianças maiores é ainda mais importante. Por quê? Porque as crianças chegam numa fase ali nos 9, 10 anos, elas precisam confrontar os pais, elas precisam ver coerência nos pais. Essa é uma necessidade da criança. Por mais que a gente diga que tem que respeitar, não venha me questionar, não adianta. Ela vai confrontar o que os pais falam com o que os pais. Se há coerência no que os pais falam com o que os pais fazem. Então, elas precisam enxergar isso para entender que aquilo é bom. E é fácil de entender, né? Ele quer tanto que eu faça aquilo, mas ele mesmo não faz. Será que isso é bom mesmo? Se fosse bom mesmo, ele faria. Né? Ele não toma sorvete? Ele não come chocolate? É porque é bom. Então, leitura não, ele quer só para mim, não faz? Será que é bom esse negócio? Então, é importante principalmente nas crianças maiores, os pais servirem de exemplo. Então, ter aquele momento ali da leitura, onde também os pais se deitam na rede, tá ali lendo seu livrinho e a criança possa ter isso como exemplo. E uma dica, assim, que eu sempre fiz com os meninos associar o momento de leitura ao prazer. E como que a gente pode fazer isso? De diversas formas. Então, eu gosto sempre de andar com o livro a tiracolo, na bolsa. Principalmente quando a gente está fazendo a leitura em família. Então, a gente ia para a praia, e aqui em Vilas, né, tem um calçadão de Vilas, a gente ficava ali no calçadão de Vilas, tinha um momento da leitura. Às vezes só eu lia, porque né, a criança fica mais agitada. Não, eu vou ler um capítulo do nosso livro. Ah, mãe, não quero, não, deixa que eu leio. Senta aqui. Aí ficava deitado ali na grama, eu lia o livro, né, debaixo de uma árvore, no jardim, num restaurante enquanto espera a comida. Eu me lembro também de uma viagem que nós fizemos com os meninos pequenos para Gramado, e ficamos numa casa que tinha lareira. E eles amaram a leitura na beira da lareira. Então, tá sempre fazendo algo associado a essa, de prazer, né, de prazeroso, associando a leitura a um momento gostoso, a um momento acolhedor. Então, ler num piquenique, fazer um piquenique com leitura, fazer um chocolate quente nos dias mais frios, ler na rede, tá sempre associando o momento de leitura com um momento gostoso, prazeroso, onde a família tá ali unida, juntinho. Eu acho que não tem erro, assim, tudo isso, assim, ler desde de sempre, desde pequenininho, ler junto, ler para criança, ler junto e tá sempre associando com os momentos de prazer. E ser exemplo, não tem para onde correr, gente. Eles serão leitores. Escolher bons livros, né? Isso também é importante, assim. Eu me lembro, assim, hoje em dia a gente tem outra perspectiva da história, né? Mas os meninos leram aquela saga Harry Potter, né? Que hoje em dia eles não gostam nem que eu fale nisso, porque tem outra leitura por conta da religião e tal. Mas na época a gente não tinha. E os meninos, eles estavam tão envolvidos com a história, porque a história ela é muito envolvente, né? É uma escola que as crianças estão ali juntas, tem várias situações entre os colegas, né? De suspense, de luta, de união, de aventura. Então as crianças gostam, né, desses temas. São temas bons, assim, para as crianças. E os meninos liam na hora de comer, eles estavam almoçando com o livro, só faltava andar pela casa, assim, com o livro. Lia o tempo todo. Então, uma boa história, uma história que envolva Nárnia. Nárnia a gente leu, alguns livros eles leram juntos, outros nós lemos, ou eles leram separados, outros nós lemos juntos. Mas, assim, Nárnia é uma história muito envolvente também. E cheia de aventuras, né? E as crianças gostam muito. Então,
uma boa história é fundamental ali para prender a atenção da criança. Incrível. Perfeito. Dona Lorena, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Foi muito bom, a senhora explica de maneira muito fácil, né, de compreender. E quando traz para a realidade, para a sua realidade, a senhora, enquanto mãe também, fica mais fácil de compreender, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro. Não. Enfim, foi muito bom. Com certeza, daqui para frente, teremos outros encontros, como eu falei, o colégio. E começa agora esse mês de maio, e a partir de maio e junho nós estaremos bem voltados nesse projeto de leitura, tem várias novidades vindo por aí. Então, toda semana teremos uma live voltado para esse projeto de leitura, onde traremos convidados como a senhora para poder discutir, instruir, informar. Então, assim, muito Perfeito. obrigada pela sua Muito boa a presença. iniciativa. A imagem ficou congelada, o áudio ficou ruim, mas importante porque que eu tenho plena certeza que todo mundo pôde compreender, pôde ouvir. Tá, os contatos da Dona Lorena aqui depois, quando nós salvarmos esse vídeo, essa live vai ficar salva nas nossas redes. Para quem não conseguiu ouvir, ou para quem não teve tempo, para poder pelo menos ouvir depois, que teve informação válida, vai ficar salvo aqui. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a senhora, tá bom? Pela contribuição e conte com a possibilidade de retornar. É um prazer. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui compartilhando o que eu acredito, coisas que me ajudaram como mãe, que me ajudam, né, ainda. Então é um prazer muito grande, é uma felicidade muito grande. E toda vez que eu puder contribuir, contem comigo. Perfeito. Vamos rezar então para a gente encerrar a nossa Vamos, live. vamos sim. Então, mais uma vez, só para reforçar, todas as informações do nosso colégio, dos nossos projetos, vão estar aqui na nossa página no Instagram. Tem um contato direto do WhatsApp. Quem tiver interesse, é só clicar, é direcionado para o WhatsApp aqui da secretaria. E qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Tá bom? Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ai, cortou. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai. São José, rogai Rogai por por nós. nós. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. nós. Dia dela hoje. Muito obrigada. Agradeço a todos que ficaram conosco até o momento e até breve. Salve Maria. Beijo, Salve Dona Lorena. Maria. Beijo.